Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, o seu final de ano. Que seja, sim, o melhor da sua vida. E será. Basta você crer. Se aposse da palavra. Creia. Porque tudo, disse Jesus, é possível àquele que crê. E se crermos no que ele falou, nós vamos ver, viver, tocar a glória dele. Ó, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Olha o amor do salmista pelo Senhor. Completamente apaixonado por ele. Que é isso que o Senhor quer. Encontrar corações apaixonados por ele. Gente que está fazendo mais agora do que antes. Gente que não tem pressa de sair, não quer sair da presença do rei. Pessoas que têm feito do Senhor a prioridade da vida delas. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para ser, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. Ele ficou encantado, até a andorinha quis ficar perto do altar, fazer um ninho para se abrigar com seus filhotes. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Isso, olha, isso aqui é a mais pura verdade. Como são felizes as pessoas que estão continuamente na presença de Deus, na casa do Senhor, louvando o Senhor, adorando o Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Como são felizes as pessoas que têm vivido para Deus. O semblante dessas pessoas brilha. Gente, eu tenho pessoas que estão continuamente na casa do Senhor. Quando a gente olha para o rosto delas, o rosto brilha, os olhos brilham. Elas estão sempre sorrindo. Há uma alegria. Por quê? Porque elas estão cuidando dos negócios do Pai. Estão cuidando do povo de Deus e cuidando da casa do Senhor. E elas querem estar. Não importa. Eu tenho pessoas na igreja que não importa. Elas não têm nenhuma preferência. Elas estão ajudando em todas as áreas. Elas estão atendendo e abraçando pessoas. Elas querem cuidar das coisas do Pai. Elas têm prazer na presença do Pai. Então isso é incrível. Isso é incrível. Sabe quando você vive com propósito, para algo além de você, maior que você. Muito maior. Eu vejo as pessoas chegarem quebradas. E o tempo vai passando, elas vão sendo libertas, e a aparência muda, a vida muda, o humor, o estilo de vida, a perspectiva, tudo muda.
E muitas se casam, formam família. É lindo de ver, geram filhos. Sabe, pessoas que nunca tinham se casado, que chegaram na igreja assim para morrer, literalmente, com diagnósticos seríssimos, inclusive foi a enfermidade que trouxe a pessoa, foi por conta da enfermidade. E aí você vê a pessoa é curada, restaurada, aí constrói uma família, passa a viver para o reino de Deus. E você vê a pessoa sempre alegre, disposta. É lindo. É lindo. É Deus. A diferença é Deus. O Senhor faz a diferença. É andar com Deus, é amar a Deus, é fazer uma entrega total. Quando nós fazemos essa entrega, a nossa vida é transformada, nós mudamos o rumo da nossa vida. Como são felizes os que em ti, em Deus, encontram sua força. Porque tem gente que tenta encontrar força, buscam força em vários lugares, de várias maneiras. Mas tem gente que tem sabedoria e inteligência suficiente para buscar força em Deus. E quando buscam a força para a vida em Deus, o que acontece? Elas crescem, elas progridem, elas rompem para sempre, elas saem de uma situação impossível para viver numa condição totalmente diferente. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração, quer dizer, aqueles que não vivem só para esta vida, que entendem que estão aqui de passagem, então estão buscando algo maior, superior. Ao passarem pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas, porque a gente pode passar pelo vale de lágrimas, mas olha isso aqui, ó, fazem dele um lugar de fonte. A pessoa até passa por um momento difícil, por um vale de Baca, por um vale de lágrimas, mas ela transforma a situação. Ela transforma. Ela simplesmente transforma. Eu amo este salmo aqui, porque ele deixa claro que nós somos arquitetos. Nós podemos mudar, nós podemos construir, nós podemos dobrar uma situação. Sabe? Dobrar mesmo aquilo. Nós podemos. É possível. Quando você crê, você é capaz, pela fé, de ver a maldição, porque você crê que aquilo vai se tornar em bênção, e se torna. Que aquele mal vai se tornar em bem, e se torna. Que foi exatamente o que José falou. José resistiu. Motivos não faltaram para ele desistir. Ele passou pelo vale de Baca. Mas o que ele fez? Ele transformou num lugar de fontes. A nossa dor se torna um testemunho. A nossa dor se torna um testemunho. Gente, a minha dor de estar num hospital com meu filho de 7 anos, com o braço amputado, gerou este ministério, que
tem ajudado centenas, milhares de pessoas. Que, como as próprias pessoas falam para mim, bispo, você não tem noção da quantidade de pessoas que você alcança e que você ajuda. Direto, pessoas falam isso para mim. Bispo, eu sei que você não tem noção. Você não tem noção. Até onde você está chegando em lugares que você não tem noção. Tem gente que fala assim, bispo, você já chegou. A sua palavra tem ajudado pessoas que estão em lugares assim, tão escondidinhos, que é difícil até de encontrar no mapa. Outro dia uma mulher disse isso para mim. Eu tenho parentes que estão lá, mas no meiozinho, escondidinhos no Nordeste. E que tiveram a vida mudada. A vida dessas pessoas foi mudada por conta do programa Dança de Vida. Eu ouço isso o tempo todo. Então, eu passei pelo Vale de Baca. E, pela fé, ele foi transformado num lugar de fonte. Agora é uma fonte. Aliás, fontes, né? Onde as pessoas podem beber de uma água viva que provém do Espírito. A nossa dor se torna um testemunho que cura pessoas. Isso é incrível! Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Várias cisternas vão sendo produzidas que vão saciar a sede de muitas pessoas. Prosseguem o caminho, quer dizer, não param, mas prosseguem. Entra ano, sai ano, você encontra a pessoa lá, no mesmo lugar, fazendo o que ela sabe que ela tem que fazer. Porque ela está prosseguindo a despeito de tudo, de dores, de problemas, de força em força. Não é de fraqueza, ora estou forte, ora estou fraca. Não, é de força em força, de força em força. E em meio a desafios muito grandes. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Quer dizer, até o final. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. E se você ora, Ele te ouve. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Sim, e Ele trata. Ele vem e favorece. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Queridos, todos que têm entendido isso, têm dado testemunhos surpreendentes. Em nome de Jesus, avalie a sua vida como Salomão. E observe se você não tem se envolvido com coisas inúteis e corrido atrás do vento, atrás de coisas sem proveito, de vaidades. Que a palavra vaidade aqui é como um balão que estoura. Está cheio, mas de repente quando estoura não sobra nada, o ar vaza, foi embora. Quer dizer, uma grande ilusão. O sábio Salomão começou tão bem, mas quando ele saiu do propósito, ele se envolveu com tantas coisas que ele acabou, ao avaliar a sua vida, ele chegou à conclusão de que ele estava correndo atrás do vento. Que ele tinha feito muitas coisas, mas que eram inúteis. Porque ele não estava realizado.
Então, assim, o que importa é Deus, a presença de Deus, servir a Deus. O que importa? Deus. Um homem disse que ele era tão egoísta, tudo para ele era dinheiro. Tudo para ele era dinheiro. Então eu pago as contas, eu dou tudo que vocês querem, eu dou do bom e do melhor, e não sei o quê. E construiu uma casa enorme, e mobiliou num condomínio, e carros importados na garagem. Sabe o que aconteceu? Os filhos cansaram de tal maneira com a mulher, os filhos não quiseram ir passar o Natal com ele, porque lutaram para sair, para estudar fora e não quiseram ir. A mulher, ele ofendeu, porque a vida era jogar na cara dela, olha aí o que eu dou, e não sei o quê, e arrogante e orgulhoso. Resumindo a história. Teve um Natal. Ele disse que ele passou sozinho numa mesa de jantar chique, elegante, uma casa caríssima, com carros importados, com roupas de grife, podendo viajar para qualquer lugar, pois ele ofendeu a família de tal maneira, ele humilhava de tal forma, que todo mundo cansou. E naquele Natal, sozinho, ele viu que pessoas importam, que não valia nada, tanto dinheiro, tudo aquilo, e ele não tinha. Ele disse, eu senti tanta saudade da minha mulher, mas eu não demonstrava isso. Eu tive tanta saudade dos meus filhos, mas eu não demonstrava. E naquele ano, ele disse, o pior final de ano da vida dele. Por quê? Porque ele tinha dinheiro, mas era só dinheiro. Ele disse, bispa, eu te encontrei por acaso. Ali no YouTube e botei ali, não sei nem por quê. Porque você estava longe de ser o perfil de programa que eu assistiria. Eu não sei, só pode ser Deus. E você estava falando exatamente, num dia de Natal, aquela palavra, que não havia lugar para eles na hospedaria. E naquele dia você falou tanto comigo, ele falou, aquilo falou tanto que era a minha história. Eu dava lugar, na minha vida tinha lugar para tudo, menos para Deus, para a família, para pessoas. Tinha lugar para tudo. Tudo que o dinheiro podia comprar. E eu tive que me encontrar sozinho, não estava bem de saúde. Ele falou, para começar, já para piorar, a minha saúde não estava boa. Eu estava sozinho. Sozinho. E foi onde eu coloquei. Eu me abri. E eu vi o miserável que eu era. Eu era um miserável. Porque as coisas que eu valorizava não tinham valor nenhum. Eu precisei viver aquele momento de abandono mesmo. Onde eu via que as pessoas estavam me odiando. A minha família não me suportava. Ninguém queria estar comigo. Porque o meu Deus era o dinheiro. E eu passei a ver de uma maneira que eu não via a vida. Então eu poderia contar muitas outras histórias para você. Muitas. De pessoas que subiram a montanha errada. Que buscaram coisas inúteis para a vida. E descobriram
que só tinham corrido atrás do vento. Deus importa. A família, pessoas, fazer o bem para pessoas. Não, a Bíblia fala, não se cansem de fazer o bem. Vença o mal com o bem. A gente só vence o mal com o bem. Ei, cuida do que é valoroso. Seu relacionamento com Deus, com a sua família. Cuida de pessoas. Não viva uma vida egoísta. Nós temos o poder de construir uma grande vida, de mudar situações, mas também de destruir com algo que tem tudo para ser maravilhoso. Então, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Eu prefiro ficar aqui, na porta. Eu prefiro ser o porteiro, disse o rei, do que estar em qualquer outro lugar. O Senhor Deus é sol e escudo. É a minha luz. É a minha proteção. O Senhor concede favor e honra. Você precisa de favor e honra? É Ele quem concede. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Lembra que os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros, não divididos, para mostrar a sua força. É isso aqui. Ele está à procura de pessoas íntegras, que estão inteiras nele, rendidas, para favorecer e honrar. Deus quer honrar você. E talvez você está perguntando, mas meu Deus, o que eu faço? Se joga nele de vez. Se joga, se entrega. Entregue-se a Ele completamente. Se renda a Ele. Deus importa. A saída é Deus. O Senhor, Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Como é feliz aquele que confia em Deus. Quem é feliz? Aquele que confia em Deus. Quem é feliz? Aquele que confia em Deus, que depende do Senhor. Porque o que vem para destruir, Ele transforma através da fé. O que vem para derrubar, o levanta ainda mais. Por quê? Porque ele está olhando para Deus, ele está se refugiando em Deus. Deus tem mais do que você imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Ele te ama e Ele tem uma vida poderosa para você. Tudo que tem que fazer é crer nisso, abrir seu coração e se render a Ele, e fazer isso aqui, Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para fazer, para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Exatamente. Se você buscar só o que está abaixo do sol, você vai ver que por fim foi ilusão. Você correu atrás do vento. Mas quando você começa a buscar o que está acima do sol, que é Deus, é agradar a Deus, honrá-lo, é quando você constrói uma vida sólida. Quando Salomão começou, ele começou bem pedindo um coração que ouve, sabedoria para fazer a coisa certa em Deus. Mas à medida que ele foi crescendo, ele mostrou que ele não tinha caráter para suportar o peso de tanta promoção. E ele começou a fazer menos. Ele perdeu o primeiro amor. Ele parou de praticar as obras do início. Ele
ele foi se envolver com muitas coisas. O vazio fez com que ele se envolvesse com tantas coisas. E aí um dia ele para e avalia coisas grandes que ele havia feito. Mas ele chegou à conclusão que era inútil, que ele tinha corrido atrás do vento e que não tinha proveito, porque ele tinha buscado muitas coisas abaixo do sol. Ele tinha parado de buscar o que está acima do sol, que é Deus. O que realmente funciona. Deus tem o melhor final de ano da sua vida. Ele quer que você termine esse ano como melhor e comece 2025 assim lá em cima. Mas é preciso uma decisão. Busque a Deus em primeiro lugar. Levante-se hoje com essa decisão. Hoje, que você vai se voltar para Deus de forma assim inteira, sem reserva. Como você vai buscar a Deus como você nunca buscou. Você vai se entregar de verdade. Se renda ao Senhor. Eu sei que Deus está chamando você, porque Ele quer fazer. Mas é preciso um coração inteiro. Ele quer mostrar favor e honra, mas na vida daqueles que andam em integridade, que estão inteiros nele. Dê prioridade ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. É grande. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha iluminado o entendimento dessa pessoa, que escamas tenham caído dos olhos, que o agravo tenha sido tirado dos ouvidos, que a venda tenha sido tirada, que ela tenha clareza, que ela veja, que ela tenha entendimento, que ela avalie a vida dela e tome decisões. E, Senhor, o que o Senhor espera é que ela decida se voltar para Ti como nunca. E ela vai ver a Sua glória. Ela vai receber favor e honra. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu tomo posse de mudanças, de entendimento, de sabedoria, de inteligência, de crescimento. Porque quando muda aqui dentro, vai mudar aqui fora. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, Senhor, porque nós precisamos e o Senhor quer abençoar o seu povo. Onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido e se levantado com essa postura quebrantada, rendida, com temor, Senhor, reverencial e com a decisão de que vai buscar o Senhor. Chega de correr atrás do vento, atrás de coisas inúteis, de coisas que passam. Mais do que nunca, ela precisa se voltar para o Senhor e ela verá a sua glória e encontrará paz. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor do propósito da mudança em todos os horários. Amanhã Casa Firme. Sexta-feira o segundo jejum. E vamos então de força em força e de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Oh